Voltei, certo? E a página que a gente vai trabalhar para a atividade de casa é a página 22, certo? E aí é onde a gente vai fazer a nossa produção de texto. Então, o último gênero textual que nós trabalhamos foi o conto de repetição, com a história, né? Com o conto que vocês trabalharam, O Céu Está Caindo. Então, a gente viu no conto O Céu Está Caindo que havia repetição várias vezes, né? Daquelas frases, vários momentos do texto que elas se repetiam, certo? Então, vocês vão ler esse texto aí da Galinha Ruiva, né? E vão observar os trechos que se repetem aí no conto. Então, se vocês puderem ver, a gente tem o início do conto, que é a Galinha Ruiva. Aí tá falando que é o início, né? E aqui tá dizendo que é o final do conto. Então, a gente não tem o meio, certo? Então, é justamente o que vocês vão criar. É o meio do conto. Então, diz assim: um dia, a Galinha Ruiva estava ciscando no quintal e achou um grão de trigo. Ela correu para seus amigos e perguntou: quem quer me ajudar a plantar grão de trigo? Eu é que não, disse o patinho. Eu é que não, disse o gatinho. Eu é que não, disse o cachorrinho. Oh, está bem, disse a galinha ruiva. Eu vou plantar trigo sozinha. Dito e feito, a galinha ruiva plantou o trigo sozinha. E os dias foram passando. O grão de trigo cresceu e virou um grande pé de trigo. A galinha ruiva então perguntou para seus amigos: quem quer me ajudar a colher este trigo? Eu é que não, disse o patinho. Eu é que não, disse o gatinho. Eu é que não, disse o cachorrinho. Oh, está bem, disse a galinha ruiva. Eu vou colher o trigo sozinha. Dito e feito, a galinha ruiva colheu o trigo sozinha. Depois de colher o trigo, a galinha ruiva perguntou: quem quer me ajudar a debulhar todo este trigo? Eu é que não, disse o patinho. Eu é que não, disse o gatinho. Eu é que não, disse o cachorrinho. Oh, está bem, disse a galinha ruiva. Eu vou debulhar o trigo sozinha. Dito e feito, a galinha ruiva debulhou o trigo sozinha. Depois de debulhar o trigo, a galinha ruiva perguntou. Aí não está dizendo mais o que foi que a galinha ruiva perguntou. E a gente já vai para o final do conto, né? E o final do conto está dizendo assim, ó. A galinha ruiva chamou seus pintinhos e comeram todo o pão sozinhos. E os 3 amigos aprenderam que é muito feio ser preguiçoso. Desse dia em diante, eles passaram a ajudar sempre os outros, né? Então, os amigos da galinha ruiva, né? Ela trabalhava sozinha e no momento de comer o pão, né? Que ela fez todo o processo, plantou o trigo, colheu, né? E até chegar a fazer o pão, os únicos que ela ia chamar eram seus pintinhos para comer com ela, né? Até porque nenhum dos amigos ajudou. Então, essa é uma consequência que eles tiveram por causa da preguiça deles, né? Então, como vocês puderam observar, aí está faltando uma parte do conto, certo? Que é justamente o meio. Então, nessa parte, a galinha ela vai fazer outros pedidos aos animais, certo? A galinha vai estar pedindo outras coisas aos animais. Então, vocês vão analisar que pedidos são esses que a galinha faria aos outros animais, que a gente sabe que ela vai querer fazer um pão, né? Então, depois de debulhar o trigo, o que é que ela vai fazer com o trigo, né? Depois que ela fizer isso com o trigo, ela pode fazer outra coisa. Então, vocês vão completar a sequência desse jeito, certo? Então, aí tem uma lista de pedidos que vocês vão se orientar por elas, certo? Para completar as perguntas que a galinha irá fazer e o que os amigos irão responder, certo? Que é o patinho, o gatinho e o cachorrinho. Então,
tem aí, ó, que depois de debulhar o trigo, ela pode ir ao moinho para moer o trigo e fazer farinha, né? Depois, ela vai fazer o pão com a farinha de trigo, certo? E depois ela vai convidar para comer o pão. Então, nessa sequência que vocês vão criar o meio da história, a galinha vai estar perguntando isso, certo? Aí é a sequência para ajudar o que vocês vão perguntar. E vocês vão fazer a fala com a repetição igual a do conto. O que foi que o pintinho respondeu? O que o patinho respondeu? O que foi que o gatinho e o cachorrinho responderam, certo? Aí vocês vão pegar o caderno de casa, vão colocar lá em cima atividade para casa, a data de hoje, certo? Aí vai colocar produção de texto da página 23. Aí vocês vão começar a criar o meio do conto de vocês, certo? Aí vocês, nesse meio do conto, vocês vão escrever esse diálogo entre a galinha e os animais que eram os amigos dela, certo? Lembrando que se ela fez o pedido, os animais vão ter que responder, certo? Quando terminar de escrever, vocês vão ler esse texto para ver como ficou esse final, completando com o de vocês, certo? E depois tia Lilian vai pedir para que vocês apresentem na escola como foi que ficou esse meio desse conto de vocês que estava faltando aí, ok? Então essa é a atividade do para casa. Vocês vão se orientar aí pela página 23 para poder fazê-la no caderno, ok? O meio do conto é para ser escrito no caderno de casa. Qualquer dúvida é só me perguntar. Então essa só é a atividade de casa, é construir o meio do conto, ok? Cheiro bem grande e até amanhã, se Deus permitir.